E se tudo o que você aprendeu sobre Deus estivesse errado? E se o Criador do mundo, como descrito no Antigo Testamento, não fosse o verdadeiro Deus, mas uma figura sombria e controladora? Hoje, vamos explorar os evangelhos gnósticos, textos proibidos que revelam uma visão radicalmente diferente do cristianismo primitivo. Prepare-se, pois essa história pode mudar tudo o que você pensa saber sobre fé, poder e a natureza do universo. Será que o Deus que adoramos é realmente quem pensamos que ele é? Ou há uma verdade oculta, escondida por séculos, que a Igreja não quer que você conheça? Vamos desvendar esse mistério juntos. Enquanto andamos pelas ruas da cidade de Alexandria, no Egito, quero saber a sua opinião sobre o tema do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que acha sobre esses manuscritos. Os evangelhos gnósticos são uma coleção de textos antigos, escritos entre os séculos II e IV, que apresentam uma visão alternativa do cristianismo. Diferente dos evangelhos canônicos, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses textos foram considerados heréticos pela Igreja primitiva e, por isso, banidos e destruídos. A palavra gnóstico vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Para os gnósticos, a salvação não vinha da fé cega, mas do autoconhecimento e da compreensão das verdades espirituais ocultas. Mas o que esses textos revelam? E por que a Igreja os considerou tão perigosos? Os evangelhos gnósticos foram descobertos por acaso em 1945, em Nag Hammadi, no Egito. Um camponês encontrou um jarro cheio de manuscritos antigos, escritos em copta, que haviam sido enterrados há mais de 1500 anos. Entre eles estavam textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho da Verdade. Esses textos, que haviam sido perdidos por séculos, finalmente vieram à tona, revelando segredos que a Igreja tentou apagar. Para os gnósticos, o universo não foi criado por um único Deus benevolente. Em vez disso, eles acreditavam em uma complexa hierarquia de seres divinos. No topo dessa hierarquia estava o Deus verdadeiro, uma entidade transcendente e inatingível, fonte de toda a luz e sabedoria. No entanto, o mundo material em que vivemos teria sido criado por um ser inferior, conhecido como Demiurgo. Este Demiurgo, muitas vezes associado ao Deus do Antigo Testamento, seria uma figura arrogante e ignorante, que acredita ser o único Deus. Ele criou o mundo material como uma prisão para as almas humanas, mantendo-as afastadas da verdadeira luz espiritual. Em alguns textos gnósticos, o Demiurgo é chamado de Aldabaoth ou Samael. É descrito como uma criatura grotesca, com corpo de serpente e rosto de leão. Ele é retratado como um tirano que governa o mundo material através da ilusão e do medo. Imagine só, o Criador do mundo, não como um pai amoroso, mas como uma figura sombria e controladora. Será que essa visão explica os sofrimentos e injustiças do mundo? Nos evangelhos gnósticos, Jesus não é apenas um salvador que morre pelos pecados da humanidade. Ele é um mestre espiritual que veio para libertar as almas da ignorância e revelar o conhecimento oculto, o gnosis. Em textos como o Evangelho de Tomé, Jesus diz: aquele que conhece a si mesmo conhecerá o reino de Deus, e vocês são filhos do Pai vivo. Para os gnósticos, a salvação não dependia da crucificação, mas da compreensão das verdades espirituais que Jesus ensinava. Mas por que essa visão de Jesus foi considerada tão perigosa pela Igreja? O Evangelho de Judas, outro texto gnóstico, apresenta uma visão radicalmente diferente da traição de Judas. Nele, Judas não é um traidor, mas o discípulo mais próximo de Jesus, encarregado de cumprir um plano divino para libertar Jesus de seu corpo material. Essa interpretação desafia completamente a narrativa tradicional que conhecemos. Será que Judas foi mal interpretado pela história? A Igreja primitiva via os gnósticos como uma ameaça direta à sua autoridade. Enquanto a Igreja pregava a salvação através da fé e da obediência, os gnósticos defendiam que cada indivíduo poderia alcançar a iluminação por meio do autoconhecimento. Essa ideia era perigosa,
pois desafiava a hierarquia e o controle da Igreja. Por isso, os textos gnósticos foram sistematicamente destruídos, e seus seguidores, perseguidos como hereges. Mas será que a Igreja tinha medo apenas das ideias gnósticas? Ou havia algo mais profundo por trás dessa perseguição? O famoso bispo Irineu de Lyon, no século II, foi um dos maiores críticos do gnosticismo. Em sua obra Contra as Heresias, ele atacou os gnósticos e seus textos, acusando-os de distorcer a verdadeira mensagem de Cristo. No entanto, alguns estudiosos acreditam que Irineu pode ter distorcido as ideias gnósticas para justificar sua perseguição. Será que a Igreja estava mais interessada em manter o poder do que em buscar a verdade? Apesar de terem sido banidos e esquecidos por séculos, os evangelhos gnósticos ressurgiram no século XX, desafiando nossa compreensão do cristianismo primitivo. Para alguns, esses textos são apenas mitos criados por grupos dissidentes. Para outros, eles guardam verdades espirituais profundas que foram suprimidas pela Igreja. Mas o que aconteceu com os gnósticos? Eles não apenas foram perseguidos, mas suas ideias foram ridicularizadas e distorcidas. A sociedade da época os via como perigosos, ameaçadores, hereges que precisavam ser silenciados. No entanto, suas ideias nunca desapareceram completamente. Elas influenciaram o misticismo medieval, o esoterismo renascentista e até mesmo a psicologia moderna, com Carl Jung explorando os conceitos gnósticos como arquétipos do inconsciente coletivo. Será que essas ideias continuam a influenciar nossa cultura, religião e filosofia até hoje? Se sim, o que mais sobre a nossa história foi ocultado? Alguns estudiosos acreditam que os evangelhos gnósticos podem ter influenciado movimentos espirituais e filosóficos ao longo da história, como a alquimia e o pensamento esotérico. Se suas ideias conseguiram atravessar os séculos, o que mais ainda pode estar escondido, esperando para ser redescoberto? Os evangelhos gnósticos nos lembram que a história é escrita pelos vencedores, mas nem todas as verdades podem ser apagadas. Esses textos desafiam nossa compreensão do cristianismo, do papel de Deus e da natureza da salvação. Eles nos fazem refletir sobre o poder das narrativas e como algumas histórias são escolhidas para serem contadas, enquanto outras são silenciadas. Será que o Deus do Antigo Testamento era realmente um vilão? Ou essa é apenas uma interpretação radical de uma tradição espiritual complexa? A verdade pode nunca ser totalmente conhecida, mas uma coisa é certa: os evangelhos gnósticos continuam a nos instigar a questionar, explorar e buscar o conhecimento oculto. E você, o que acha? Esses textos são mitos criados para desafiar a Igreja, ou eles guardam verdades espirituais que foram suprimidas? Deixe seu comentário e vamos debater esse mistério milenar. Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais mistérios da história e da arqueologia, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a desvendar os segredos ocultos da nossa história. Até a próxima!